Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos aqui ao AgroTalk. Eu sou a Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster e a produtora dos conteúdos agros do site da Climatempo. Hoje, nesse episódio, a gente vai falar da arte da vinicultura, o sabor de um bom vinho. Como uma gaúcha que carrega em seu DNA esse amor e essa dedicação ao cultivo da terra e o consumo e a produção artesanal de vinhos, são legados que foram herdados por Ana Cristina Crespani e herdou, é claro, dos seus pais e dos seus avós esse contato com essa tradição familiar da vinicultura. Então hoje a Ana vai trazer para a gente um pouco sobre essa história, dessa paixão por esse universo. Ana, seja bem-vinda aqui ao podcast AgroTalk. Obrigada! Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, muito feliz e muito honrada de estar participando do seu podcast, que é um podcast assim tão conceituado e de uma credibilidade tão grande dentro do agronegócio, dentro do mundo agro. Então, estou muito feliz. Que bom, esse bate-papo vai ser uma delícia. Sim, Ana, muito obrigada pelas palavras. Eu lembrei de uma história, Ana, de uma das mulheres mais empreendedoras do século XVIII, quiçá não foi a primeira, né? Que foi a francesa Barbie Nicole Clicquot, né? Que ela sozinha e contra todos, né? E com uma filha para criar, porque ela tinha perdido o marido, administrou uma vinícola em dificuldade financeira. E ela teve a capacidade de criar técnicas que revolucionaram o champanhe. Inclusive, né, essa história da Barbie Nicole está agora nos cinemas, né, para todo mundo conhecer essa empreendedora. E aí, eu trazendo um pouco dessa força da Barbie Nicole, eu olhei para você quando eu te conheci na AgriShow, eu falei, meu Deus, né? Ela está fundando uma marca, Viva la Vida, né, que traz essa essência dos vinhedos do Rio Grande do Sul, e é uma marca nova, mas eu acho que você ainda tem muita história por trás dessa marca que está se criando, né? Conta um pouco pra gente da sua história dentro dessa sua família que trabalha com a produção da vinicultura nos vinhedos gaúchos. Então vamos lá. Bom, falando sobre Veuve Clicquot, eu realmente sou uma grande admiradora dela, porque não só pelo império que ela criou, né, que é o Império Veuve Clicquot, mas exatamente pela força de uma mulher, né, naquele século, naquela época, sozinha, viúva, com uma filha, num mundo extremamente machista e masculino, né? Sim. Ela realmente ela foi uma mulher que não só inspirou gerações e inspira até hoje, mas uma mulher que acreditou na força dela, né? Ela acreditou naquilo. Então, quando ela teve todas as dificuldades, né, e os entraves no caminho, que é o que a gente encontra todos os dias, ela mesmo assim, ela acreditou. Então, ela não só deu continuidade, como ela fez o novo. Você imagina uma mulher, imagina hoje, Ângela, hoje, nós mulheres, né? Agora vamos vir para o nosso tempo, para o nosso século. Hoje, nós mulheres, dentro da produção, do agronegócio, o agronegócio ainda é um universo masculino, ainda é um universo que a grande maioria são homens que estão ali, tanto no cultivo da terra quanto no business do agronegócio, né? Aí você imagina eu, como mulher, hoje, empreendendo, nos dias de hoje, que eu também vou carregar um pouquinho disso. Eu sou uma mulher sozinha e tenho 3 filhos, né? E também enfrentei todas as dificuldades que você possa imaginar, inclusive financeiras, para criar o meu negócio. E eu preferi, diante de tudo isso, Ângela, acreditar na minha força e acreditar em algo que sempre pulsou dentro de mim, que é aquilo que eu falei, vai dar certo, é isso, eu vou colocar minha energia, minha força, e isso vai acontecer. E eu conto a minha história com muito assim, com muita leveza, mas ela foi muito difícil, Ângela, porque eu comecei de fato sozinha, mas eu comecei com a força do exemplo. Né? Então, os meus avós cultivavam lá no Rio Grande do Sul, uma pequena propriedade, eles eram colonos mesmo do Rio Grande do Sul, pequenos. Aí meu pai, visionário, foi para o Mato Grosso, terra do agronegócio, né, das grandes plantações. Lá meu pai era, assim, um técnico agrícola que não tinha nada, começou do zero, mas ele vislumbrou aquele estado quando realmente era um entroncamento de fazendas.
E ali ele formou uma cidade junto com outros pioneiros, que é a Primavera do Leste, uma cidade linda hoje, maravilhosa, pujante na economia do agro. E eu vi tudo isso, né, Ângela? Você imagina, eu vivi isso, né? Eu cresci vendo pessoas trabalhar para construir, né? E acreditar no sonho. Tipo assim, eu não vim de um berço de ouro, eu vim de um berço de labuta, de trabalho. Tipo assim, ó, para a gente ter, a gente vai ter que construir, a gente vai ter que trabalhar, senão a gente não come. Então foi mais ou menos assim a minha vida. E meus pais construíram, né, digamos assim, o sonho deles. E eu me casei muito jovem, me casei com uma pessoa que também era do agronegócio, família do agro, mas meu ex-marido era uma pessoa um pouco conservador, então eu era uma mulher de dentro de casa, né? Eu era uma dona de casa. E naquele momento, imagina como você colocou da Veuve Clicquot novamente. Eu me separo, né? Eu fico sozinha, com 3 filhos, tá? E um sonho muito grande de construir minha marca. E naquele momento eu não tinha ninguém perto de mim, assim, eu não tinha, meus pais já tinham falecido, meu pai e minha mãe, meus irmãos, cada um tem sua vida, né, suas famílias, enfim, mas eu tinha dentro de mim aquela, sabe, aquela força que diz, vai, é isso. E eu realmente comecei sozinha. Então, tinha uma terra que meu pai deixou para mim como herança no Rio Grande do Sul, um pequeno pedaço de terra, pequenininha mesmo, tem 14 hectares. E ali eu pensei, eu vou começar ali. E aí eu comecei a fazer as primeiras experiências, os primeiros testes, trouxe as primeiras garrafas, que foi a minha primeira colheita, na mala para São Paulo, trouxe na mala, e eu vim em busca, em São Paulo eu não conhecia ninguém, nada, não tinha contato com ninguém, acesso a nada, sozinha mesmo, vim com uma mala, com as garrafas dentro, e eu pensei, eu preciso conhecer o melhor sommelier do Brasil, que era a minha referência, né? Quando eu estudava vinhos, lá no Mato Grosso, eu sempre fui estudiosa, sempre fiz curso, sempre me aperfeiçoei muito. Eu pensei, eu preciso ter o aval dele, que é o Manuel Beato, do Grupo Fasano, que para mim é uma referência, assim, não tem precedentes. Na minha forma de pensar e de ver, ele é uma referência do mundo do vinho para nós todos, né, que trabalhamos com isso. E eu fiquei durante 8 meses, Ângela, 8 meses, vindo a São Paulo constantemente, com a malinha, chegava, ficava ali esperando para poder ser atendida, para ele poder me dar uma atenção e falar, não, vou experimentar seu produto, vou ver como é que vai ser. E aí, então, ele fez uma degustação às cegas, depois de 8 meses, com minha primeira colheita, uma coisa assim, me emocionou na hora, né, que nós colocamos às cegas, com o grupo de sommeliers do Fasano. Eram 7 produtos brasileiros, e entre eles o Viva la Vida. E aí nós colocamos, e o Viva la Vida foi o campeão da noite, ganhou de todo mundo, assim, o melhor espumante. E ali foi assim, uma emoção muito grande. E aí, sabe o que eu fico imaginando nessa hora, você comentando e falando sobre a Veuve Clicquot? Eu fico imaginando assim, imagina para ela não tem noção do que ela criou, né, do império que ela fez, né, que nós até hoje falamos dela depois de tantos anos. Mas você imagina para ela como deve ter sido gratificante quando ela conseguiu a primeira produção dela, que ela conseguiu fazer a primeira venda e sustentar aquele negócio e falar, agora eu estou no caminho certo, Sim. né? Então foi para mim exatamente a mesma coisa. E ali eu comecei o Viva la Vida, sozinha, com muita coragem, com muita perseverança. E não é fácil trabalhar no campo e vir para a cidade. São coisas totalmente, né, antagônicas. Sim. E assim, ainda mais quando a gente está falando assim do Rio Grande do Sul, que eu tô ali no interior do Rio Grande do Sul, e aí você vem para São Paulo, você sabe o que é isso, né? É um mundo aqui onde você é mais uma, né? Então, e assim, sem condição financeira de bancar tudo isso, né? Sim. Então foi realmente corajosamente, Ângela. Ana, essa história é tão bonita, e quando você fala que começou sozinha, isso dá uma inspiração para outras mulheres que até então podem estar nos ouvindo aqui nesse podcast e pensar assim, eu também posso, né? Eu também posso realizar os meus sonhos, desde que a gente tenha essa força, né? Essa vontade, essa força. Mas uma coisa que me deixa bastante curiosa, que apesar de você ter começado sozinha, eu sei que foi muito duro, o início é sempre muito duro, né?
Não que tudo seja fácil depois também, mas é que veja que você resgatou lá no fundo uma tradição também lá dos seus avós, que na verdade isso tá lá, tá dentro de você também. Tá dentro de mim, Pertence a você essa origem, né? Exato. Então você herdou essa origem dos seus avós, mas também herdou do seu pai essa garra, essa força, porque também não é fácil deixar o Rio Grande do Sul e explorar outro estado onde tinha entroncamento de fazendas, onde não tinha infraestrutura adequada. Infraestrutura nenhuma. A gente estudava numa outra cidade, porque não tinha escola. Então, tinha assim, escola. Essa força também está dentro dessa sua origem. Então, a gente entende muito bem, né, quando você sai do Rio Grande do Sul com as garrafas na mala, tendo essa certeza, essa força, essa origem que você carrega no seu DNA. Então, meus parabéns por essa força toda, porque eu sei que não é fácil. Hoje, nós, mulheres no mercado de trabalho, como você mencionou, a gente convive, né, com os homens e a gente sempre espera ter um espaço dentro desse mercado de trabalho. A gente vê muitas mulheres agora empreendendo, entrando dentro do mercado de trabalho, cada uma com o seu talento, mas eu acho que a gente ainda precisa entrar mais no mercado de trabalho, mostrar essa força que a gente tem. Mas eu queria saber o seguinte agora. Você falou que você está no interior gaúcho. Qual que é a cidade do interior gaúcho? Você permanece com esses 14 hectares lá, ampliou ou está com esse tamanho aí de propriedade? Para essas mulheres, o que eu quero colocar aqui, uma coisa que você acabou de colocar. Às vezes, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem, né? Sim. E, às vezes, o que a gente tem é isso que você falou, é a nossa essência. Sim. É aquilo que a gente tem, por exemplo, assim, a garra de um pai e de uma mãe de trabalhar, às vezes, de qualquer forma. Pode ser de uma empregada doméstica que sustenta uma família, tá? E que mostra para essa família a força do trabalho dela, sustentando essa família. Pode ser de um pai que sai todos os dias de manhã para trazer para dentro de casa o sustento também, de uma maneira honrosa. Então, essa força que a gente carrega dentro da gente, às vezes, é o que a gente tem. Às vezes você não tem realmente uma condição financeira, mas é isso que você tem. E essa origem dos meus avós que você colocou, só para a gente fechar isso, realmente eu honro isso, Ângela, muito. E você falou uma coisa tão preciosa para mim, Ângela. É a primeira vez que essa sensação que você está me dando agora, é a primeira vez, tá? Você falou uma coisa muito bonita. Eu vou carregar isso para minha vida inteira, até me emociono. A mesma força que o meu pai teve de sair do Rio Grande do Sul e vislumbrar, né, algo que ele não imaginava, é a força que eu vim, Sim. né? Que eu vim com as garrafas na mala, também, assim, é a mesma força, entendeu? Você falou algo que realmente me tocou muito, porque se você parar para fazer uma análise, é exatamente isso, a força dele, naquele momento de sair, né, de sair daquela, digamos, da zona de conforto ali, do conforto do Rio Grande do Sul, e deixar tudo e ir para algo que ele não conhecia, que ele não sabia, mas que ele acreditava, é a força que me fez sair também, colocar minhas garrafas na mala e vir para o novo, né? Então, muito legal o que você falou, realmente me tocou bastante, me emocionou. Mas aí você me falando agora, vamos lá, a sua pergunta. Vamos voltar, porque aí a gente... São tantos assuntos que a gente acaba se perdendo. Não, a gente se emociona mesmo, porque a gente precisa... É porque é real. É real. A gente precisa evidenciar essa força, porque a gente não é forte todo dia, né? A gente também tem os nossos momentos de fraqueza, mas esse momento também de fraqueza nos mostra que a gente precisa deixar a fraqueza se manifestar naquele momento, mas a gente virar a página e falar assim, não, eu preciso ser mais forte que essa fraqueza. Eu preciso espantar essa fraqueza e seguir, dar um passo após o outro e acreditar realmente no que eu estou fazendo. Se você não acreditasse que o fazano ia provar do seu vinho, se você não tentasse ou não, você já tinha... Né? Já tinha, entendeu? Imagina só. E aí você vai desdobrando essa história
E aí você imagina que vem das garrafas da mala, sozinha, começar esse projeto, realmente um projeto incrível, e aí, de repente, se abrir as portas dessa forma como tem Sim. acontecido, né? E os lugares onde o Viva La Vida está hoje, onde, assim, a gente tem grandes, importantes marcas, né? Grandes vinícolas hoje no Brasil, mas que história incrível que eu começando um negócio realmente sozinha e pequena, e está hoje posicionada em lugares tão importantes como Viva La Vida está. Então, é isso, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mas, enfim, só te respondendo agora a sua pergunta. Eu estou em Pinto Bandeira, esse vinhedo, né, de 14 hectares é em Pinto Bandeira. Pinto Bandeira é uma região que hoje produz excelentes espumantes, maravilhosos. Eu acredito que é uma das regiões mais importantes do Brasil na produção de espumantes. Então, eu tenho um vinhedo ali, né? E eu estou expandindo para mais 8 hectares, daí numa outra região, que chama-se Flores da Cunha. Uhum. Hoje, nós temos eu sou cooperada de uma cooperativa que fica em Flores da Cunha, e toda essa parte de vinificação dos meus vinhedos e também de uvas de cooperados, porque hoje a nossa produção ela cresceu muito, né? Foram 2 anos intensos de trabalho, e, graças a Deus cresceu muito a produção. Então, hoje existem vários cooperados nessa cooperativa, e eu também sou uma cooperada, mas também compro uva desses cooperados para produzir parte da minha produção, né? Que ela aumentou muito, cresceu bastante. Então, hoje eu estou situada entre esses 2 municípios ali, Pinto Bandeira e Flores da Cunha. E Pinto Bandeira e Flores da Cunha são perto uma da outra? Relativamente, assim, para o Rio Grande do Sul tudo é muito perto, né? Uhum. Mas em termos de você andar ali, como é muita curva, muita serra, então às vezes o perto se torna longe em relação ao tempo que você, né, demora para chegar. Então não é tão perto em se tratando ali do Rio Grande do Sul. Mas sim, é distância, tipo assim, menos de 100 quilômetros, né? Ana, eu não ia poder deixar de comentar aqui, né, claro, sobre as condições climáticas dessas regiões onde você produz, né, esse vinho, né? O que você vem observando dessas condições de clima para essa produção de vinho que você produz hoje? Então, vamos lá, isso é uma pergunta maravilhosa, eu acho muito legal falar sobre isso, porque eu sou precursora da mínima intervenção do homem e a máxima da natureza. E eu acho que onde você tem a máxima intervenção da natureza, eu tenho certeza que ali não tem erro. Então, por exemplo, o que nós temos hoje? Vamos falar sobre clima. Hoje nós temos um Rio Grande do Sul, um local onde nós somos realmente agraciados, tá, pela natureza, com um clima maravilhoso para a produção de uvas para espumantes. Por isso que o Brasil sem dúvida nenhuma, eu estou te falando isso com conhecimento, estudo científico, o Brasil é hoje um grande produtor dos melhores espumantes do mundo, e justamente por causa do clima, exatamente pelo que você falou. O clima brasileiro, para a produção da uva para o espumante, o que a gente precisa dessa uva? A gente precisa de uma uva onde ela tem a concentração do frio, que vai concentrar ali os açúcares, os aromas, os sabores da uva, é o que a gente precisa, né? Então, assim, você vai amadurecer essa uva com qualidade, tendo frio noturno. Mas você precisa do calor para que ela amadureça no tempo certo. Então, o calor, digamos, esse calor da manhã, esse sol da manhã, essa estação que a gente tem bem definida ali, isso é fantástico para o amadurecimento da uva. O que às vezes nós não temos em muitos outros lugares. E tudo bem. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem um clima favorável para a produção de vinhos tintos, né? Então, a uva do vinho tinto, ela tem que amadurecer um pouquinho lentamente. A uva do espumante, que são geralmente a Chardonnay, eu uso um pouco de Pinot Noir também, a gente tem um outro tipo de processo. Então, ali no Rio Grande do Sul, nós somos agraciados pela natureza, com um clima maravilhoso, que a gente tem o frio muito definido, mas não é aquele frio extremamente rigoroso que um vinho tinto precisa, e o calor tropical, esse verão gostoso, esse sol da manhã, que amadurece essa uva de uma forma um pouquinho mais dinâmica, para a gente ter um frescor, a gente ter sabe aquele espumante que você saliva na boca, que ele tem a astringência, ele tem ao mesmo tempo, ele tem corpo, mas ele tem acidez, ele limpa paladar. Então, isso aí tem tudo a ver com o clima. E a gente tem isso no Rio Grande do Sul.
É, muita pouca gente talvez saiba, mas a questão climática, a questão do sol, a qualidade desse sol e também A quantidade, né? a quantidade também interfere muito nessa fotossíntese do trabalho do Completamente. desenvolvimento da planta, né? Lá no Uhum, início, até a frutificação, a floração dessa uva, né? Até ela chegar no ponto exatamente. de colheita. Então é importante a gente destacar assim como é tão importante nessas condições climáticas para a uva perfeita, para sair o espumante e o vinho perfeito, né? Exatamente. Lembrando que, assim, nas regiões do Brasil, agora voltando bem para o agro, nas regiões do Brasil, Ângela, assim, a gente tem alguns estados brasileiros e hoje o Brasil ele está começando a pensar muito nessa parte do cultivo, né, de uvas para vinhos. Não só a uva para o vinho de mesa, que a gente chama tipo vinho de garrafão, né, mas assim para o vinho para vitis vinífera mesmo, para o vinho fino. Uhum. Mas assim, vou colocar para você assim, São Paulo, a uva Shiraz ou Syrah, como se chama, são dois estilos, é a mesma uva, mas com dois tipos de pronúncias. Ela se deu muito bem aqui, porque a gente tem aqui o quê? A gente tem um verão um pouquinho mais longo, mas ao mesmo tempo esse frio da Serra da Mantiqueira, essa permanência dessa névoazinha, ela se permanece, ela mantém uma uva de extrema qualidade para um vinho tinto. Lá no Nordeste, onde eles estão fazendo duas colheitas por conta da irrigação, eles têm um calor absurdo, né? É uma grande parte do tempo muito quente. Então é possível que a uva amadureça mais rápido. Então eles fazem duas colheitas no Nordeste. Então você vê como o clima, o solo e o relevo interferem muito na produção de um tipo de vinho, de um tipo de uva, sabe? Isso realmente para mim, é primordial, primordial. Ô, Ana, enquanto você está em São Paulo resolvendo essas partes comerciais, você tem uma equipe que fica lá na área da vinícola, na área do vinhedo, trabalhando e te ajudando com isso, né? Você conta com uma equipe de profissionais, agrônomos e tudo? Sim, com certeza, absoluta. Eu já fiz enologia também, fiz todos os meus cursos de sommelier, especialista em vinhos, amo estudar e eu tô assim junto, sabe, bem próxima de tudo que está acontecendo, tanto da produção, no cultivo, que eu sempre falo que tudo começa, como você falou, tudo começa no plantio, né? Então, da forma como nós plantamos, o que a gente usa ali na terra, eu sou muito ligada a tudo isso, até a quando, digamos assim, ó, vamos lá. Qual a levadura que a gente vai usar nesse blend? Quanto tempo ele vai ficar? A fermentação está correta? Vamos colocar mais chardonnay? Vamos colocar mais pinot? Então, tudo isso faz parte do meu dia a dia e eu faço questão de estar presente. Mas sim, existe toda uma equipe, existem pessoas. Uma coisa que eu gosto muito de falar, Ângela, e eu acho muito importante, que existem os cooperados, como eu falei antes. Esses produtores, pequenos produtores, e isso é algo que eu já quero até falar aqui para você. É um desejo do meu coração de criar um projeto, como já está praticamente em desenvolvimento, um projeto para a gente poder levar para os pequenos produtores, que são essas pessoas que também fazem parte do Viva la Vida, porque também a uva dessas pessoas está dentro dessa garrafa Viva la Vida. Então, esses pequenos produtores, eu tenho um amor assim e um respeito muito grande, porque eles vivem a terra, Ângela. Sim. Pensa, eu tô aqui. Por mais que eu estou cuidando de tudo, quero saber de tudo, tô dentro, vou para lá uma vez por mês, mas as pessoas estão ali no dia a dia, elas acordam vivendo a terra, elas dormem vivendo a terra. Eles são apaixonados, eles colocam todo o amor da vida deles ali. Então essas pessoas têm um valor muito grande para mim. E são os pequenininhos que muitas vezes, né, são pessoas que não têm o reconhecimento, né, às vezes não têm acesso a muitas coisas. E o projeto que eu estou desenvolvendo, Ângela, é para levar esse acesso, é para levar essa possibilidade de novas oportunidades para esses pequenos produtores. Sim, muito importante isso para que a produção deles também possa chegar a outros produtos, né? Não necessariamente só espumante e vinho, mas de repente uma geleia, né? Derivados dessa uva, né? Não, derivados e assim, Angela, olha só, quando eu tive a oportunidade de gravar numa grande emissora, eu fiz questão de chamar uma das pequenas produtoras e gravar junto com ela também no vinhedo e ela participar do programa junto comigo, porque eu acho assim, essas pessoas, elas fazem com tanto amor e elas têm assim uma dedicação tão grande ali no que elas fazem. E às vezes, é isso que você falou, às vezes assim,
você dá para essa pessoa uma nova possibilidade. Olha, mas aqui você pode produzir uma geleia. Mas disso aqui você pode pegar a semente da uva e você pode fazer, pode, né, dentro de uma indústria de cosméticos, você pode desenvolver um hidratante, né, com resveratrol. Então, assim, tem um mar de oportunidades, né? E aí você leva esse acesso, você leva cursos, você leva aperfeiçoamento para essas pessoas que muitas vezes não têm esse acesso. Então, uma das coisas que você colocou, existe uma equipe, existem enólogos, existem várias pessoas envolvidas, mas principalmente existem os pequenos produtores que são, para mim, exímios no que eles fazem. E eu valorizo muito porque eles fazem parte do meu blend, né? Estão dentro do Viva la Vida. Ô, Ana, e depois do episódio da mala, né, que você chegou em São Paulo, o Fazano experimentou, qual foi o outro passo que você deu para comercializar esse vinho aqui na capital paulista e em outras capitais brasileiras? Porque eu sei que esse vinho já está rodando os céus por aí, né? Não só do Brasil. Eu queria que você me falasse, né, desse passo. Então, vamos lá. Então, aí foi o Fazano, eu acho que a primeira abertura de portas, mas eu, inquieta que sou, né, e querendo realmente, como você disse, conquistar, né, novos voos, eu sempre fui apaixonada por aviação. E quando eu era pequena, meu pai sempre me levava no aeroporto da cidade, um aeroporto pequenininho, um aeroporto agrícola, dos aviões agrícolas que jogavam, sabe assim, que defensivos nas fazendas e tal. E eu sempre amei de paixão, tanto que eu tenho um irmão que fez o curso de piloto agrícola e eu fui a cobaia dele no primeiro voo solo dele. Então eu sempre amei isso. E eu pensei, eu vou levar o Viva la Vida para voar. E aí eu levei o meu projeto Brasilidade, né, projeto Viva la Vida, para uma companhia aérea que eu amo de todo o meu coração, que está realmente dentro do meu coração. Levei esse projeto e esse projeto foi aceito depois também de muito tempo, quase um ano, tá? Quase um ano de espera. E aí abriu para outras vinícolas também, fizeram uma degustação à cega com 18 vinícolas. E nessa degustação às cegas, o Viva la Vida foi escolhido. E nós estamos há 2 anos servindo a business class das Azul Linhas Aéreas com Viva la Vida, a primeira marca brasileira a voar em voos internacionais, levando o que a gente tem de melhor aqui do Brasil para o mundo inteiro experimentar. E isso realmente é um orgulho para todos nós, para todos os produtores brasileiros, né? E aí ali começou, então, através da Azul. Aí hoje nós fizemos parte da Labace, que é a maior feira de jatos do mundo. Aqui acontece aqui em São Paulo, né? Feira de São Paulo. Sim, já Estamos estive em nela outras. uma vez já. Então, nós somos o espumante oficial da Labace. Estamos em outras companhias de jatos também, como a Mar Aviation, que é uma companhia que eu tenho também um amor e um carinho muito grande. E estamos desenvolvendo grandes coisas com salas VIP em aeroportos, né? Fizemos parte hoje da sala da MEX, da Safra, de outros tantos grupos. A gente está em 32 grupos de salas VIP. Então, para mim, assim, é algo que é uma realização muito grande, um amor que eu tenho. Você não faz ideia o que enche meu coração, né? Quando eu falo disso. E realmente pensar que tem 2 anos, né? Desde a minha primeira venda até agora. Tem muito chão pela frente, Ângela, mas o que eu acho mais interessante para quem está nos assistindo é falar que é muito possível quando a gente quer, tá? É muito possível. E assim, ó, é com garra, com coragem, muitas vezes sem dinheiro, mas a gente realmente tendo uma determinação e acreditando. Sim. Acreditando naquilo. Não tem erro. É esse compromisso, né, com essa força que a gente tem, ao acreditar nesse trabalho, né, somado, é claro, né, Ana, ao conhecimento, porque a gente também precisa conhecer do que a gente faz para entregar essa experiência para o mundo. É claro, nunca as coisas acontecem de um dia para o outro, igual você disse, foram 8 meses para o Fazano experimentar, 1 ano para a companhia aérea também observar, né, e ter essa percepção, né, tá ali todo dia batendo na porta, quero te mostrar. Então, assim, o caminho, a gente sabe, não é fácil para ninguém, mas a gente não pode desistir dessa missão. E eu queria saber do seu portfólio hoje do Viva la Vida, quantos espumantes você tem hoje dentro do seu portfólio?
Eu tenho hoje um portfólio que nós começamos com Brut Rosé, Moscatel e Moscatel Rosé. Comecei com 4 produtos, tá? E aí agora a linha aumentou, a família cresceu. Agora nós temos um produto chamado Vivá, que a gente lançou esse ano, no início do ano, que é um produto feito justamente para, assim, uma coisa mais fresh, mais assim, jovem. Então as borbulhas são extremamente vibrantes na taça. Você pode abrir ele no final do dia para você colocar uma tábua de queijos e você se deliciar com o espumante. Ou você pode falar assim, tô cansada, quero uma taça de espumante. E vai tomar o espumante deliciosamente. Então, ele é um produto um pouco mais, digamos assim, inovador. E, ao mesmo tempo, ele é um produto para coquetelaria, para fazer drinks também. Eu ia falar Então, é isso. muito legal. É É. muito legal. Então, assim, eu quero chegar em casa, a gente vai agora criar uma coisa muito bacana. Até já vou fazer esse spoiler aqui. Mas é começar a dar dicas, porque o espumante é uma delícia. Eu, particularmente, só tomo espumante. Mas o espumante com chá, por exemplo, fica maravilhoso. Eu Gente, as já pessoas não vi, entendem que eu espumante. já vi pessoas misturarem o espumante com suco, né? Fazendo um drink, Aham, né? um De drink é mimosa. framboesa, de frutas vermelhas, de laranja, por De exemplo. laranja, mimosa, que é muito, né, tipo, ser utilizada no mundo inteiro, nos países mais desenvolvidos, tipo, na Europa, você toma de manhã cedo, suco de laranja e espumante, Sim. né, você tem o Bellini, que é feito com suco de pêssego, mas tem muita coisa, muita inovação nisso tudo, e a gente trouxe o Vivá para compor o nosso time, né, então o Vivá, ele é um espumante usado para coquetelaria, um espumante mais jovem. Aí agora nós lançamos dia 15 de agosto, junto com o meu aniversário aí com os 2 anos de marca, a gente fez o lançamento oficial para a imprensa da marca, depois de 2 anos. Você vê que tudo é um planejamento, tudo é um Sim. caminhar, é um construir, né? Não foi Uhum. assim, vou lançar a marca, vou fazer. Não, 2 anos trabalhando, né, formando meus clientes e tal. Agora que eu vi o momento de lançar para a imprensa. E aí nós lançamos o Nature, que é um espumante que fica 20 meses em garrafa. Ele é um espumante que não vai nada de licor de expedição, então a gente não tem açúcar nele. Ele é o que é a uva, assim, é perfil maravilhoso para quem realmente não quer tomar um produto com uma adição percentual de açúcar. Ele é extremamente maravilhoso. 20 meses em garrafa. Esse é o Nature. É o meu top de gama. E aí a gente lançou também um produto chamado, o espumante tradicional, método tradicional, que a gente chamava antes de champenoise, mas hoje o nome não pode ser usado, porque champenoise é somente lá na França, na região de Champagne, onde se fazem os champanhes. Aqui no Brasil chama-se método tradicional, que é um método também que as leveduras ficam em garrafa, evoluindo, né, formando o perlágio, as borbulhas, e ele fica 12 meses. E a coisa mais linda, Angela, que o rótulo é a cauda de um piano, aquele piano de cauda, que eu amo música, e as teclas do piano são as torres do mundo inteiro. Então a gente pegou todas as torres, assim, de Paris, de Londres, de Nova York, de todo mundo, do Brasil, e a gente colocou nas teclas do piano. O rótulo é maravilhoso, é lindo, é uma arte. Uhum. Então nós lançamos, então a família hoje tem Brut Rosé, Moscatel Rosé, o Vivá, e aí nós temos o Vivá é um Brut também, nós temos o Nature Brut e Brut Rosé, e o Champenoise, o método tradicional Brut Rosé. Crescemos a família. E temos ainda novidades para chegar para o verão. Mas aí a gente vai contar depois. Sim. Ô, Ana, uma curiosidade. O que define o rosé no espumante? O que define a cor? Maravilhosa pergunta. O que define a cor é assim, ó. Tanto nos espumantes quanto num vinho, tá? É a questão da vinificação com a casca. O que dá cor pro vinho? A casca da uva. Então você pode fazer um vinho branco com uvas tintas, mas na hora de você fazer a vinificação dele ir pro tanque, de fazer a fermentação dele, você não faz a fermentação com as cascas. Então o que dá cor para esse vinho, seja rosé, ou seja um tinto mais estruturado, com uma cor mais acentuada, ou seja, digamos, não ter cor, que é o branco, é a casca, durante o processo de fermentação e de vinificação. Então, por exemplo, o meu rosé, eu gosto do rosé, Ângela, uma coisa bem legal para falar até para quem está aqui, que gosta de aprender de vinho. Uhum. O melhor rosé é o rosé chamado casca de cebola. Sabe uma casca de cebola?
Hum, Ela é meio laranja, meio rosa vintage, assim. sim, Esse é a expressão do melhor rosé. Quando você quiser falar, eu vou tomar um rosé de qualidade, compre um rosé com essa tonalidade de cor. sim. Como se fosse uma casca de cebola. Nem rosa demais, nem laranja demais e nem clarinho demais. Ele tem que ter uma cor exatamente assim, aquele rosé que nós chamamos de rosé da Provence, né, da França. Então, para você chegar nisso, o que eu faço para o meu rosé? Eu tenho uma base, que é a Chardonnay, que é a uva branca, e eu passo parte desse processo com a casca da uva Pinot Noir, que é uma uva tinta delicada, elegante, e ela deixa essa sensação, tanto em boca como no olfato, maravilhosa, porque ele traz muita fruta, e a cor que eu quero, que é o rosé casca de cebola, que é lindo. Então, para você ter o rosé, você tem que vinificar, você tem que fazer essa fermentação com a casca, com a passagem da casca. Aí chegou na cor que você quer, você tira a casca e continua o processo somente com a polpa, Que interessante. entendeu? É Aprendi, lindo, o processo de vinificação é lindo. aprendi para eu poder comprar agora quando eu for comprar um espumante. Ô, Ana, e hoje a gente encontra o seu portfólio em todas as capitais brasileiras. Onde que a gente encontra o Viva la Vida? O Viva la Vida hoje está sendo distribuído por uma grande importadora no Brasil, que também abraçou o nosso projeto, e hoje eles estão realmente com uma distribuição muito legal, logística em todo o país. Mas a gente tem focado muito, um trabalho lindo que eu tenho feito aqui no estado de São Paulo, né, onde eu estou hoje morando, no meu amado Rio Grande do Sul e no meu querido Mato Grosso, que eu me criei lá, que eu tenho um amor muito grande pelo Mato Grosso e que, inclusive, agora em breve a gente faz um lançamento lindo da marca lá também, com um grupo muito forte de lá que vai estar representando a marca. Então, hoje sim é possível encontrar no nosso e-commerce, que a gente tem hoje, que a gente distribui para o Brasil inteiro, e nos principais lojas. Nós temos um conceito, Ângela, até vou fazer um comentário. Como a gente está começando, e eu acho importante, assim, como você falou, produto ser de qualidade, né? E é para isso que eu estudei tanto, para trazer um produto de alta qualidade. Então, eu procurei colocar o nosso espumante em lojas especializadas que realmente levam a sério o vinho, que você vai chegar lá, como você falou, agora eu vou saber comprar. Mas e se você não souber comprar? E você chega na loja e a pessoa não sabe te vender? Entendeu? Uhum. Então, eu vou em busca, um dos requisitos, eu vou em busca de pessoas que realmente estão preocupados com o consumidor, que sabem vender o vinho, que sabem falar do nosso produto, que sabem falar, ó, esse produto aqui foi premiado, o terroir daqui, ó, esse produto é biodinâmico, esse produto é um vinho orgânico, sabe? Então, a gente colocou o nosso produto e um dos requisitos é lojas especializadas e, por enquanto, não em gôndolas, porque eu quero que o consumidor ele tenha essa experiência com o produto, sabe? Que ele chega lá e a pessoa fala, olha, você conhece esse produto brasileiro? Então, é feito assim, assim, sabe? Eu acho que isso faz sentido para mim. Sim. É uma estratégia, né, Ana, de você colocar também esse produto no mercado, mas isso não quer dizer que um dia esse vinho também vai estar disponível em outras gôndolas, né? A gente sabe, Sim, tudo vai sim. Tudo depender, é um tempo, é um processo, né? tudo é um processo. E eu queria saber o seguinte: recentemente, eu sei que você esteve em Londres Sim. e foi receber um prêmio. Eu queria que você me contasse sobre isso para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo. Sim, então, Viva la Vida, na verdade, passou no começo do ano, no final do ano, nós sentamos com a cooperativa e entendemos um pouquinho de como é essa questão das premiações, né? Uhum, E aí, assim, existem vários concursos no mundo inteiro, concursos no Brasil e no mundo, uhum, tanto de certificações como de medalhas, premiações, medalha de ouro, medalha de prata, enfim. E aí, assim, dentro desses processos, dentro desses concursos, existem os processos que são a parte da degustação, né, as bancas de degustação, para a certificação e daí para as medalhas. E claro que existem concursos que têm uma credibilidade muito grande, que exige isso, e alguns concursos que você manda o produto, né, e recebe, de repente, assim, olha, o produto foi aprovado, bacana, tal, pode fazer a medalhinha, colocar no rótulo da garrafa, enfim. uhum. Então, eu sentei no cooperativo para entender um pouco mais esse universo, porque eu falei, eu quero colocar
nos meus rótulos, quando eu tiver uma premiação, uma medalha que você, Ângela, consumidora, quem estiver em casa assistindo a gente, vai olhar e vai falar assim, nossa, realmente esse produto foi premiado. Esse concurso é um concurso de credibilidade, é um concurso que, né, valeu. E aí a gente sentou e nós pegamos e fizemos várias inscrições e enviamos as nossas amostras no começo desse ano para vários concursos no mundo inteiro. Tá? Tem concursos em Bruxelas, tem um concurso em Londres, que foi esse, tem concurso em Paris, tem vários no mundo. E também tem os brasileiros, como a gente participou do Wine Challenge Brasil também. Então, dentro desses concursos, tem uma banca examinadora em Londres, que inclusive eu fiz o curso W7, que não sei se alguém já deve ter ouvido falar, mas é um curso muito importante que torna você especialista em vinhos. E o diploma você só tira em Londres, que é o nível 4. E são pouquíssimas pessoas no Brasil, eu acho que tem, assim, dá para contar numa mão as pessoas que têm o nível 4 dessa instituição britânica, que é a W7. Sim. Então, dentro dessa banca, existem examinadores que fazem parte do W7 também. E aí nós mandamos essas amostras, e há pouco tempo nós recebemos um e-mail que o Viva la Vida tinha sido aprovado para certificação. E aí, quando eu recebi esse e-mail, Ângela, eu comecei a chorar, eu chorava assim como um bebê. E eu falei, meu Deus do céu, né, em Londres, eu, assim, encantada, porque eu já fiz os cursos da W7, né? Só que você não precisa ir até lá para você receber a certificação, eles enviam para você, você recebe aqui. Mas eu fiz questão. Eu nunca tinha ido a Londres, foi a minha primeira vez, fui sozinha e foi uma grande experiência para mim. E fui lá receber o certificado que o nosso espumante teve todas as características, as qualidades de um excelente espumante. Então, quando eu recebi essa certificação, é como se eu tivesse ali, naquele momento, recebido a certificação do Manuel Beato. É a mesma sensação que eu tive, sabe, do caminho certo. Eu tô no caminho certo, só que ali, assim, muito protocolar, tudo muito diferente daqui, você não pode nem ter muitas emoções, né? É tudo muito britânico. O estilo britânico de ser, né? Eu tive que comprar até um blazer para entrar na escola, para conversar, para receber, né? Tudo muito formal, mas a emoção, quando eu saí, eu até tirei uma foto e postei esses dias, eu comecei a chorar. Comecei a chorar porque, para mim, Ângela, assim, é que eu vi uma frase um tempo atrás e isso marcou também, igual marcou o que você me falou no começo do nosso podcast. Eu nunca mais vou esquecer o que você falou, tá? Da força do meu pai, de sair do Rio Grande do Sul e da minha. Isso foi muito importante para mim. Eu vi uma frase que falou bem assim, ó, só sabe dar valor num balde de água, né? Quem sabe o valor de cada gota. Então, assim, como você sabe o valor de cada gota? Quando você carrega cada gota, né? Quando você tá ali carregando o peso do balde. E realmente ali, naquele momento, eu comecei a chorar porque entender que esse processo que tem só 2 anos de Viva la Vida, mas ele é a história da minha vida, né? É a história da minha vida. Então, tudo isso, assim, cada vez que eu ganho alguma coisa, que eu chego num lugar onde eu falo, nossa, consegui, é realmente de muita honra, assim, de muita alegria. E eu realmente me emocionei muito, postei tudo, estava assim maravilhada, encantada e assim trouxe para aqui para o escritório, agora está ali o diploma. Eu realmente falei assim, olha, é o primeiro de muitos que virão para o nosso Viva la Vida, nossa medalha. Com certeza, eu falo que toda a premiação que a gente recebe pelo trabalho que a gente realiza, a gente precisa sentir orgulho disso, porque às vezes a gente como mulher também, e numa sociedade onde a gente foi acostumada a viver, porque a nossa geração é diferente da geração atual, né? A gente foi criada de outra forma, e a gente foi criada num estilo que às vezes você talvez não acreditaria tanto que você é merecedora dos prêmios que você vai correndo atrás. Então eu falo que a gente precisa também se orgulhar dos prêmios que a gente traz, e esse prêmio que você foi receber em Londres é um prêmio muito valioso, porque ele também representa a mão de todos esses produtores que estão lá no campo, que você valoriza também, que estão lá na terra todos os dias, né? Até me arrepia. Esse prêmio ele também carrega, né?
essa força dessas pessoas junto com a sua. Então, Ana, curta muito mesmo esse prêmio, é como se fosse o Oscar pra gente, né? Exatamente. Eu falo, gente, não dá pra expressar, mas é isso. Essa é a sensação. Exato. Então tem que curtir mesmo, a gente tem que saber valorizar, a gente tem que entender que a gente também, é igual eu te falei, a gente não é forte todo dia, às vezes a gente fraqueja, mas a gente precisa ser mais forte que a fraqueza para a gente seguir adiante, construir o nosso caminho, construir também a história igual a Clicquot criou a dela, não é verdade? É verdade. Com muita luta. E daqui a muito tempo a gente vai estar relembrando desse bate-papo aqui para falar também, né, como foi esse caminho. Então, assim, eu fico muito orgulhosa de você e de ter conhecido você esse ano na AgriShow, contar a sua história aqui nesse podcast e conte comigo sempre, né? Eu falo que as mulheres têm que ter essa união, se unir, porque uma puxa a outra para cima, né? E a gente ficar contente pelas conquistas das outras mulheres também, isso é muito importante. Então, meus parabéns, viu, Ana? Obrigada. Junto comigo tem o presentinho que você me deu, lembra? Ah, sim, eu já vi ele desde o início. Eu não tiro esse presentinho que você me deu. Eu amo de paixão. Inclusive, estava comigo em Londres. Eu vi, estava comigo em Londres. Então, eu amo de paixão. Realmente, eu acho que essa força que a gente tem uma com a outra, tipo assim, igual eu e você, nós nos conectamos. Sim. É uma força, né? E ali dentro da AgriShow, quantas mulheres maravilhosas, quantas mulheres, assim, quantas histórias incríveis. Então, realmente, é isso que faz com que a gente possa alcançar novos voos e compartilhar. Eu acho linda aquela frase que a Jaque fala, quando uma mulher planta, todas colhem, né? É uma frase que eu acho muito bonito, porque é isso aí. Se a gente tiver esse tipo de percepção e de verdade, a gente carregar isso com a gente, assim como eu tô carregando o meu presentinho, a gente, com certeza, a gente vai ajudar muito mais. Porque, gente, uma conexão minha e sua. Aí, de repente, dessa conexão já surge uma outra. E aí, e de repente, a gente está beneficiando quantas mulheres em volta da gente, né? Então, eu acredito muito que esse nosso bate-papo aqui, todo mundo que está ouvindo, seja homem, seja mulher, né? Quem estiver nos ouvindo agora vai tirar, né, um ensinamento dessa história, dessa força, dessa origem que veio dos seus avós, dessa força que veio do seu pai e dessa continuidade, dessa garra, dessa força, dessa origem que você também está levando adiante, até para outros, né, para os seus filhos. Os meus filhos! Exatamente. Então, assim, esse bate-papo aqui, eu tenho certeza que quem nos ouvir vai inspirar alguém. Então, isso é o que também é muito importante, né? A gente poder jogar ali uma sementinha, inspirar outras mulheres, outras pessoas, sejam os homens também. Ana, muitíssimo obrigada aqui pelo seu bate-papo comigo no podcast Agrotalk. Fiquei muito feliz de receber você aqui. E é claro, você é bem-vinda sempre para voltar aqui e contar para nós, né, mais histórias dessa força e dessa coragem pelo mundo afora. É isso aí, eu adorei. Você é uma mulher incrível e obrigada pelo seu papel dentro desse mundo maravilhoso que é o agro. Porque mulheres como você transformam outras mulheres. Você pode ter certeza, você é canal de comunicação e canal de bênção. Então, que alegria minha. E eu falo que Deus, ele une pessoas e conecta propósitos. Foi o que aconteceu com a gente. Obrigada. Um beijo no seu coração. Obrigada. Adorei. Então, até a próxima. Um beijo. Pode contar comigo sempre.